Está um regulamento que obriga as alunas do ensino secundário a usarem saias compridas. A manifestação foi interrompida pela polícia, uma vez que não estava autorizada. As manifestantes resistiram e 5 delas foram levadas à 7ª esquadra, onde explicaram as razões dos protestos. Raparigas e mulheres estão constantemente a ser violadas, estão constantemente a ser abusadas, tanto na escola como fora da escola. O que está por detrás não é a roupa que nós trajamos. O que está por detrás é que claramente vivemos num sistema que justifica e legitima que os perpetradores violem sob a desculpa de cá a menina me provocou e andam impunes pela rua, e nós é que viemos parar aqui porque estamos claramente a manifestar um problema que é crônico nesta cidade. O grupo diz ainda que não se trata de uma manifestação, mas de uma peça teatral para desencorajar a violência contra as mulheres. Estou na casa da companheira que disse, vai ter o teatro, vai ajudar. Eu fui a fazer o que eu consigo fazer, que é teatro, é profissão. O diretor da escola secundária Francisco Manhanga diz que não sabia da manifestação e está surpreendido por não haver nenhuma aluna da sua escola entre as manifestantes. Cada escola tem a especificação daquilo que deve ser o regulamento, o fardamento. Então nós temos os nossos fardamentos. Estamos a aplicar essa medida, este é o 3º ano, nunca tivemos problema. Por causa da agitação, o Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança fez-se ao local, alegando defesa das crianças que podiam ser atropeladas devido à manifestação. Nós estamos aqui para garantir a proteção das crianças, para que as crianças saiam da escola para casa seguras, para que o turno da tarde também tenha a segurança no sentido de poder assistir às aulas. Porque com esta agitação, corria-se o risco de se boicotar as aulas hoje na Escola Francisco da Manhanga. E nós não estamos de acordo que as crianças fiquem sem estudar. A manifestação foi anunciada através de um comunicado assinado por organizações não governamentais, tais como o Fórum Mulher, Rede de Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e Movimento Feminino de Moçambique. De acordo com o documento, o próximo passo da campanha é o pedido de uma audiência ao Ministério da Educação. A polícia diz que a manifestação é ilegal porque o grupo de mulheres não teve autorização do município. O porta-voz da polícia na cidade de Maputo esclarece ainda que as mulheres não foram detidas, apenas foram levadas para prestar depoimento. Perturbação. Assim como a polícia da cidade de Maputo descreve o ato das mulheres que estiveram esta sexta-feira em frente à escola secundária Francisco Manhanga. O tal grupo de mulheres não tinha autorização do Conselho Municipal, portanto, para o efeito, e, por conseguinte, a polícia não foi comunicada para proteger a tal manifestação. O porta-voz da PRM esclarece que o grupo de mulheres não foi detido. E porque naquela altura aquelas senhoras estavam a perturbar, portanto, a ordem pública. Em algum momento houve algumas senhoras que se excederam e queriam despir-se, portanto, na via pública. A polícia viu-se na contingência de abortar aquela manifestação e levar, portanto, 5 senhoras tidas como cabecilhas, portanto, daquela situação para uma identificação policial e serem sumariamente ouvidas na esquadra. E o trabalho está a ocorrer neste momento e depois disso elas serão restituídas à liberdade. A polícia diz que a ação do grupo de mulheres não tinha sinais de peça teatral. E sempre que existir algo que perturba a ordem, as autoridades vão intervir. Metade das embarcações adquiridas pela Ematum para pesca já tem licença para operar. O ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca assegura que as outras 12 embarcações serão licenciadas ainda este ano e vão permitir multiplicar 10 vezes a pesca do atum no país. A bordo de uma embarcação da Escola de Pescas que fazia viagem em Matola, cidade de Maputo, o ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca, Agostinho Mondlane, assumiu que a empresa moçambicana de atum será a partir deste ano sustentável quando começar a pescar cerca de 3.000 toneladas de atum, 10 vezes acima das 300 toneladas que pescou no ano passado. Pela informação que temos vindo a receber, estão a trabalhar no sentido de todos os barcos se fazerem ao mar
este ano por forma a atingir as metas programadas. Agostinho Mondlane regressava assim de uma visita que efetuou esta sexta-feira à Escola de Pesca, a única do país que opera na província de Maputo. O governante explica que o atum capturado pela Ematum já está a ser comercializado no país e que parte do pescado é até exportado. Neste momento, até esses dias, a programação é que tenham licenciado até 12 barcos e que nos próximos meses terão todos os barcos já licenciados para se fazerem a faina. O ministro reconhece que o país ainda precisa de investir muito em pesquisas no mar para saber estimar o volume dos recursos marinhos que possui. O presidente da República da Zâmbia visitou esta sexta-feira, o Parlamento, onde manteve um encontro de cortesia com o presidente daquele órgão, Edgar Lungu, e Verónica Macamo, passaram em revista as cooperações entre os respectivos países e lançaram bases para a assinatura de um acordo de parceria parlamentar. Foi com honras de Estado que Edgar Lungu foi recebido na sede da Assembleia da República, onde era aguardado por Verónica Macamo. Numa das salas do gabinete parlamentar, os dois dirigentes mantiveram conversações a portas fechadas, onde foi avaliado o atual estágio de cooperação bilateral e as perspectivas no que a parceria parlamentar diz respeito. Falamos da instituição Assembleia, falamos também das boas relações existentes entre os dois parlamentos, o Parlamento da Zâmbia e o Parlamento de Moçambique. Falamos de como temos, ao nível dos órgãos, portanto, fora internacionais, como é que temos defendido os nossos interesses, usando, portanto, a influência de cada um dos parlamentos. Falamos da nossa intenção nos próximos dias de assinar o memorando, que neste momento já estamos a trocar, portanto, os documentos para finalizarmos um instrumento para regrar a nossa cooperação. Esperamos assinar durante a reunião que vai tratar das questões da juventude, que tem início amanhã na Zâmbia. Todavia, como efetivamente a Zâmbia está a receber uma grande reunião, se não conseguirmos a nossa ideia, que só assinaremos cá depois, portanto, das condições estarem criadas. Na sua breve intervenção à imprensa, Edgar Lungu deu uma nota positiva à cooperação entre Moçambique e a Zâmbia. Para a nova etapa de cooperação, o estadista zambiano disse que os dois países devem trabalhar em prol de um maior desenvolvimento econômico. The development of our people's rights and liberties, I think that is where we are. We have to integrate our economies and make sure that we flourish together. Ainda nesta sexta-feira, o presidente da Zâmbia partiu com destino a Nacala, onde vai cumprir o seu penúltimo dia de visita de Estado a Moçambique. A Justiça brasileira anulou a decisão de um juiz de suspender a nomeação de Lula da Silva para ministro da Casa Civil. Ainda assim, o antigo presidente do Brasil enfrenta um outro processo que também exige que Lula não exerça o cargo de ministro. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar o que aconteceu hoje, embora tenha me ofendido. São dias alucinantes na política brasileira e na vida de Lula da Silva. Ontem, pouco depois de tomar posse como ministro da Casa Civil, um juiz anulou a sua nomeação por existirem indícios de crime. O Partido Trabalhista, que sobrevive à imagem de Lula da Silva, tremeu e a notícia foi destaque de muitos jornais internacionais. Mas na mesma quinta-feira surge outra decisão surpreendente. Um tribunal federal chumba a decisão que impede Lula da Silva de ser ministro. Só que ainda assim, o antigo presidente não pode ocupar o cargo, tudo porque um outro juiz também anulou a nomeação depois de um pedido feito por 2 advogados do Rio de Janeiro. Na decisão, o juiz alega que o objetivo da nomeação de Lula da Silva foi proteger-lhe da justiça no âmbito do megaprocesso Lava Jato, no qual o antigo presidente brasileiro é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Na noite de quinta-feira, Lula da Silva decidiu sair em sua própria defesa através de uma carta aberta. O ex-presidente brasileiro lamenta os tristes e vergonhosos episódios das últimas semanas e garante que tal não o fará descrer da instituição do Poder Judiciário, nem o levarão a perder a esperança no discernimento, no equilíbrio e no senso de proporção de ministros e ministras da Suprema Corte. O antecessor de Dilma Rousseff diz esperar justiça,
Apenas justiça para ele e para todos, na vigência plena do Estado de Direito Democrático. Os partidos da oposição em Moçambique defendem que a Operação Lava Jato mostra a independência da justiça brasileira e devia ser um exemplo para Moçambique. Já o deputado da Frelimo, Caifadine Manasse, considera lamentáveis as acusações contra Lula da Silva. Os 3 deputados foram convidados do programa Bancadas Parlamentares desta semana e comentaram sobre o escândalo que envolve o ex-presidente do Brasil. Deputado da Frelimo, Caifadine Manasse não aprofunda o assunto, mas aos seus olhos as acusações contra Lula da Silva são lamentáveis. Não gostaria de entrar na profundidade sobre o que são coisas que tocam à justiça, mas como indivíduo que teve a oportunidade de conviver com brasileiros e assistir a partir de Moçambique a história do Brasil, eu sinto que é de lamentar que um dirigente como Lula da Silva, com tudo aquilo que fez para o povo brasileiro, esteja a passar o que está a passar hoje. Para a Renamo, não há espaço para lamentações. José Manteigas diz que a atuação da justiça brasileira mostra que ninguém está acima da lei. Cada um tem responsabilidade e tem que ser responsável por aquilo que ele faz. O presidente Lula da Silva desempenhou as funções que ele desempenhou, mas não é por causa disso que ele tem que estar ilibado. E daí que a justiça brasileira, acredito, estará a fazer aquilo que deve fazer, que é repor a legalidade, que é colocar a questão acima da lei, no sentido de que ninguém está acima da lei. Porta-voz do MDM, Fernando Bismarck, vai mais longe e diz que o escândalo tem ligações com Moçambique e que, por isso, a justiça no país também deve atuar. Há uma empresa mencionada no escândalo Lava Jato, estamos a falar da Odebrecht, está em Moçambique, veio pela mão de Lula da Silva, que tanto liderou o processo da adjudicação da empreitada do aeroporto de Nacala. Portanto, há uma teia de corrupção que atinge Moçambique. Eu penso que é importante que tomemos a situação no Brasil como um exemplo da integridade, da independência dos tribunais, porque só um país onde a justiça funciona plenamente como o Brasil tem pernas para andar, a sua democracia fluir. Aquele é um exemplo da democracia. A presidente da Associação dos Magistrados do Ministério Público diz que o cenário que se vive no Brasil é a manifestação do cansaço do povo brasileiro perante esquemas de corrupção. Nélia Correia contempla a atuação do Ministério Público brasileiro e diz que aquela instituição está a mostrar consciência de servir o povo no exercício da justiça. O que está a acontecer no Brasil é um exemplo para muitos países, uma vez que demonstra, de facto, uma manifestação e atuação da justiça naquilo que são as defesas dos interesses, na defesa dos interesses do Estado. Uma vez que a corrupção, como nós todos sabemos, é um grande mal que acaba minando o desenvolvimento de qualquer país e cria realmente uma sensação de injustiça e de desigualdade social. Nós temos o Brasil como uma realidade onde uns têm muito, uns andam de helicóptero e os outros não têm nada, não têm terra, não têm casa. E de facto creio que aquele povo já atingiu a saturação relativamente à questão da corrupção, principalmente porque acabam constatando que através do sufrágio elegem os seus líderes, os seus representantes para os governar, para lhes conduzir a melhores condições e, quer dizer, estes líderes acabam pensando apenas nos seus interesses pessoais. O Poder Judicial no Brasil está a cumprir com as suas funções porque tem a liberdade para tal, não é? E, portanto, está a agir em nome do povo, está a agir em nome do Estado que somos, que é todo o povo brasileiro. Políticos ou não, é todo, porque eu acredito que naquela camada de política, não é? No Brasil existem pessoas honestas também que não se identificam com a corrupção. As autoridades alfandegárias consideram que o clima de tensão político-militar que o país vive está a contribuir negativamente no exercício das atividades económicas, o que poderá comprometer o desenvolvimento da nação. Ali Malá esteve de visita à província de Manica, onde, para além de visitar instituições locais subordinadas à Direção-Geral das Alfândegas, escalou a 2 unidades de produção, sendo uma que se dedica ao processamento de água e outra de recursos mineiros, com destaque para o ouro.
Nesta visita, o diretor-geral das alfândegas reuniu ainda com diversos atores econômicos que operam em Manica, onde estes deixaram ficar a informação de que o ambiente de negócios não está bem devido à tensão político-militar. Ali Malá reconhece o problema que a tensão está a provocar e diz que poderá se refletir no comprometimento do desenvolvimento do país. Nós apenas temos a lamentar a situação que o país está a atravessar, porque isso tem contribuído de forma negativa para o desenvolvimento das atividades dos nossos agentes econômicos, para a circulação, portanto, de bens e pessoas. Isso, como eu disse, está a contribuir negativamente e isso não é saudável, porque no fim do dia vai se refletir naquilo que é o desenvolvimento do distrito, o desenvolvimento da província e, em última análise, da própria nação. Portanto, se nós não temos um clima estável, não podemos circular com segurança, não podemos circular com garantias e aquilo que é o principal foco das trocas comerciais também não pode circular. E não circulando, portanto, a coleta de impostos baixa, a necessidade das pessoas se deslocar também se reduz e isso tem um impacto muito negativo na economia do país. A visita do diretor-geral das alfândegas da província de Manica insere-se no âmbito do reconhecimento das instituições tuteladas pelas alfândegas após que Ali Malá foi nomeado ao cargo. Munícipes em Nacala dizem que estão sem alternativa para fazer face aos altos preços dos principais produtos e apelam às autoridades locais no sentido de travarem o agravamento do preço de produtos básicos nos principais centros comerciais a nível daquela cidade. Munícipes de Nacala consideram insuportável o atual custo de vida caracterizado pelo aumento de preço dos produtos básicos comercializados a nível daquela cidade portuária. Esses cidadãos que dizem estar a viver um momento de sufoco devido ao aperto de cinto aproveitaram as câmeras da STV para lançar um apelo para as autoridades locais no sentido de travar o agravamento de preço dos principais produtos que se resiste quase diariamente em vários estabelecimentos comerciais locais. Estamos mal aqui na Cala Porto. Estamos a pedir pelo menos essas subidas das coisas baixar um pouco. Sim, estamos mal, não estamos a aguentar. Arroz está a subir cada dia. Hoje você encontra outro preço, amanhã de encontrar já aumentaram. Celeste está a 1.500, 25 quilos. Estou a pedir governo, diminuir as coisas. Açúcar é 55. Todas as coisas estão caras. Estamos mal. O preço que mantém o governo. Sim. O governo mandou o quê? Manter esses preços. Porque não aguenta dizer que esse preço é avante. Deixar essa população comprar pouco preço. Farinha branca, arroz, óleo, feijões e peixe são entre vários produtos que conheceram nos últimos dias em Nacala quase o dobro em termos do aumento de preço em vários estabelecimentos informais e não informais. 3 peixes 100, óleo também subiu, arroz subiu, todas as coisas, mandioca. No Caranci pouco, 3 mandioca, 20 conto. Agora você comprar para suas crianças nem chega. Estou a pedir o governo, diminuir as coisas. Mesmo o piripiri custava num lugar um metical, agora custa um piripiri, um metical. 1 quilo de farinha está a 45, 50. Até que nós não sabemos como estamos a viver. O aumento de preço dos principais produtos acontece numa altura em que vários projetos que revolucionaram a economia da primeira zona econômica especial do país nos últimos 4 anos acabam de encerrar as suas portas na sequência da conclusão das obras da construção do terminal de carvão em Nacala Velha e do aeroporto de Nacala. O canal internacional STV Notícias completou esta quinta-feira 2 anos de existência. Apresentadores, repórteres e comentadores que estiveram desde a primeira hora fizeram parte de um programa especial para celebrar a efeméride. Esta é uma notícia que vamos acompanhar a seguir a um breve intervalo. O convite está lançado, espero por si, daqui a mais algum bocado. Uma história que resulta de uma tradição multissecular de cultivo da videira.
Aliás, na linguagem mais acertada, a cultura de videiras é conhecida por vinha. Vinho é a bebida que nós bebemos e que nos chega às nossas mesas. Aqui nesta sala estão moçambicanos, angolanos, brasileiros, norte-americanos e, claro, os próprios portugueses que vieram aqui apreciar o bom vinho. É fundamental preservarmos isto, a história tal como ela é, os factos. Pesquisamos os ângulos e alargamos as abordagens de uma variedade de temas. No grande plano. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. STV também é desporto. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Penso que a STV Notícias é um canal de prestígio. Um canal de prestígio porque, para além de trazer as informações do dia a dia dos moçambicanos, pretende ou transmite aquilo que é a convivência, o ser do moçambicano. Nós podemos encontrar também lá alguns programas, sobretudo os debates que abordam assuntos candentes, assuntos muito importantes para a nação. Trazem muitos debates muito bons, debates sobre a vida nacional, sobre a vida social, e eu penso que é uma coisa a aproveitar. Parabenizar a STV Notícia, que da sua existência há 2 anos e que continua a dar boas informações, que nos faz chegar as informações, mesmo os sítios mais escassos em informações. Parabéns à STV Notícias pelo aniversário que está a fazer agora 2 anos, e a expectativa de todos é que traga as melhores notícias. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem cultura é um país sem identidade.
Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referência. Voltamos e seguimos com a informação no Jornal da Noite. O canal internacional STV Notícias completou esta quinta-feira 2 anos de existência. Apresentadores, repórteres e comentadoras que estiveram desde a primeira hora fizeram parte de um programa especial para celebrar a efeméride. São 2 anos de um canal inédito em Moçambique e a direção de informação do Grupo Soico não deixou passar em branco. Num programa de estúdio transmitido em direto, os jornalistas e os comentadores de primeira hora partilharam as histórias do início do projeto e apontaram o caminho pela frente. Jeremias Langa, primeiro diretor do STV Notícias, diz que o canal é um novo paradigma na sociedade moçambicana. Um projeto muito interessante, um projeto que tem tudo para dar certo, aliás, que já está a dar certo. As pessoas, quando começou o canal, obviamente não o conheciam, até porque entramos numa plataforma que ainda não tinha a dimensão de abrangência muito grande, mas estes 2 anos estão já é necessário, porque ele segmenta, digamos, as audiências. Ou seja, eu chego a casa, eu tenho necessidades específicas de ver noticiário, não tenho que ficar à espera de horas específicas para ver o noticiário. Então era este o objetivo. Numa altura como esta, em que vivemos a chamada era da sociedade da informação, em que as pessoas querem ter acesso à informação a qualquer hora, portanto era indispensável pensar num produto que se dirigisse a este segmento. Olívia Massango, diretora de informação do Grupo Soico, diz que a abertura do canal foi um desafio para a redação, tendo em conta que se tratava de uma experiência nova para todos. O nascimento do canal da STV Notícias significou uma mudança muito profunda em nós. Tivemos que mudar a nossa forma de trabalhar, tivemos que mudar as nossas mentalidades e percebermos que é um canal que exige de nós concentração, rapidez na busca, na colocação também do produto no ar. O produto, estou-me a referir às notícias. O desafio é continuar a inovar e servir melhor, aprimorando os conteúdos para que a informação chegue com mais qualidade aos telespectadores. É um canal focado, de especialidade, que o telespectador vai ao canal sabendo que vai à procura de informação e tem lá informação. Nos dias que correm é isto, os telespectadores querem mais objetividade, querem perceber onde encontrar rapidamente aquilo que estão à procura. O canal de notícias responde a esta necessidade. Como em todos os aniversários, neste também não faltou bolo e um brinde. Um brinde dedicado em especial aos telespectadores, sem os quais o nosso canal não tem razão de existência. No programa que marcou os 2 anos da STV, estiveram presentes diferentes individualidades que, ao longo deste período, enriqueceram diferentes programas com opiniões sobre vários assuntos. Na ocasião, cada um contou o que mais lhe marcou. Para Francisco Manhata, um dos jornalistas séniores da STV, o momento mais marcante foi a cobertura do conflito militar entre o governo e as forças da Renamo. O momento que mais marcou foi a cobertura, tivemos as eleições, mas também a cobertura do conflito militar, que houve em 2013 e 2014, e portanto tive a sorte ou azar de estar no epicentro do furacão. Estava sediado na Beira na altura, quando se criou a STV Notícias, e portanto coordenava a cobertura de todos os acontecimentos na zona centro do país, e coincidentemente era a zona que estava em ebulição, e eu estava mesmo no teatro das operações, como se diz na gíria militar, e portanto tínhamos que acompanhar, fazer o esforço de acompanhar o momento, e às vezes sabemos que quando há um conflito militar sempre a propaganda nunca falta de ambas as partes,
em conflito e, portanto, às vezes chegam várias informações de um lado e do outro e que é preciso ter a calma suficiente e a maturidade para poder filtrar essas informações e procurar um ângulo que possa trazer a verdade, possa trazer aquilo que, portanto, o público também quer ouvir. Os comentadores também têm as suas memórias. António Bueno, por exemplo, era um dos comentadores do Hora Final, um dos primeiros programas de análise da STV Notícias. Terá sido uma das poucas vezes em que terei ficado, de certa forma, nervoso, quase a chegar, de facto, que me perdoa o meu colega de painel, mas naquela altura quase que dava um murro. De tão nervoso que fiquei naquele dia, porque terá feito um pronunciamento que a mim não terá ficado muito bem. E fiquei chateado, mas felizmente só foi aquele momento, mais tarde até lá fora, depois continuamos a conversar e passou. Mas foram momentos de facto em que nós discutimos seriamente sobre muitos assuntos e este foi um programa de facto que marcou bastante. Em resposta, Silvério Ronguane diz que apenas foram trocas de opiniões e isso não fere as relações. O que temos tido tem sido troca de opiniões salutar, embora com um certo calor, portanto, mas eu tenho amizade praticamente com todas as pessoas que participam com elas em debates. Penso que a televisão e o TV Notícias em especial tem sido uma escola de pensar diferente, não é? Porque realmente nós temos sempre opiniões já feitas, mas quando nos expomos num debate, aprendemos e até nos apercebemos que afinal existem outras formas de olhar para a mesma a realidade. Portanto, não creio que isso aconteça. Portanto, o que tem havido é de fato debates acalorados. Eu, pelo menos, sou muito convencido das minhas ideias. O advogado Rodrigo Rocha também é um dos fiéis comentadores. A mim marcou-me um dia onde eu estive praticamente de manhã até à tarde na STV. Foi no dia do assassinato do professor Gil Sistac. Eu entrei em direto na opinião pública. Nesta opinião pública começámos a debater aquilo que tinha acontecido. No momento, o professor Gil Sistac ainda estava a ser alvo de um tratamento médico que poderia salvar a vida. Passámos da opinião pública, ainda sem notícias do que se teria passado com o professor Gil Sistac, e fomos para o Serviço Noticioso das 13. Sim. E durante o Serviço Noticioso das 13, em direto, um jornalista comunicou o falecimento do professor. Eu confesso também que terá sido um dos momentos mais emotivos que eu tive aqui nesta casa, onde tive que me conter mesmo para não transparecerem lágrimas. Estas foram algumas memórias das demais que os 12 anos deste canal já criaram, nas diferentes personalidades que por aqui passaram. Diversas personalidades congratulam a STV Notícias por ser um canal imparcial, dando espaço a todas as vozes, independentemente das suas convicções políticas. Um dos aspectos fundamentais e que merecem, de fato, parabenização é exatamente o fato de que a STV Notícias consegue aglutinar várias vozes, vários pensamentos. E isto é a característica fundamental de um Estado de Direito democrático. Os nossos mídias ainda são um pouco fechados. Isso é um facto muito importante. E tendo um canal de notícias com pessoas que têm um certo rigor na busca de informação, com pessoas que têm uma certa sensibilidade com os problemas do povo, muitas vezes os casos de violação de direitos humanos apanhamos através da STV e apanhamos através da STV Notícias. Eu penso que esta é a forma mais acertada que a STV Notícias encontrou para trazer a realidade do país, a realidade concreta do país aos olhos dos telespectadores e por via disso estão bastante de parabéns. Igualmente, a nível das peças jornalísticas que revelam com algum crescimento, digamos assim, e alguma maturidade por parte dos jornalistas que as elaboram, revelam esta dimensão
a que se refere ou a que me pergunta relativamente à democraticidade de opiniões e de ideias que são veiculadas. Notamos que, portanto, a STV teve que se redobrar em profissionalizar as suas emissões, teve que, portanto, digamos, triplicar aquilo que já eram as suas atribuições, que não eram. Seguimos agora e olhamos para as notícias do estrangeiro. Em Bruxelas, ou melhor, enquanto em Bruxelas os líderes europeus discutem a crise dos migrantes, na fronteira da Grécia com a Macedónia, mulheres, homens e crianças enfrentam mais uma noite num acampamento precário. Salah Abdel-Salam, nascido em Bruxelas em 1989, foi detido nesta sexta-feira pelas autoridades belgas. De acordo com a imprensa local, o terrorista foi apanhado pela polícia durante uma operação desencadeada numa das ruas da capital belga. O terrorista, o único dos que participaram nos atentados em Paris, que ainda está vivo, barricou-se numa casa, mas acabou por ser ferido numa das pernas quando a polícia o mandou sair do apartamento onde estava. Segundo a imprensa belga, a polícia deteve outro homem, identificado como sendo Soufiane Kayal, cúmplice de Mohamed Bekaid, o homem que foi morto na terça-feira durante outra operação policial, realizada desta vez em Forest, também em Bruxelas. A operação, que culminou com a detenção de Abdel-Salam, culminou ainda com o ferimento de um agente das forças de segurança. Vamos agora observar mais um intervalo, voltamos já a seguir. Volto a lançar-lhe o convite para que permaneça desse lado, porque tem mais informação imediatamente a seguir. Até já. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no grande plano, aqui na STV. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem história é um país sem futuro.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. STV também é desporto. Um país sem história é um país sem futuro. À altura de abrirmos a janela e olhar para o desporto, o Ferroviário de Maputo está apostado em vencer o AS Vita Clube da República Democrática do Congo em jogo da segunda mão de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol. A equipa técnica assume que é possível ultrapassar o campeão do Congo. A mesma convicção é defendida pelo AS Vita Clube, que chegou esta sexta-feira para o jogo de domingo. Depois da derrota na primeira mão de 16 avos de final da Liga dos Campeões Africanos por 0-1 em Kinshasa, o Ferroviário de Maputo pretende virar o resultado em Maputo este domingo. Carlos Manuel, treinador dos campeões nacionais, e Luís, capitão da equipa, defendem que é preciso respeitar o adversário, mas nunca temê-lo. Assumem ser possível ultrapassar o AS Vita Clube. Perdemos por 1-0, é um resultado que é possível virar em casa, respeitamos o adversário, não é um adversário qualquer, somos os campeões de Moçambique, somos uma equipa forte e temos possibilidades claras de passar a eliminatória jogando em casa, do nosso meio. Nós não vamos temer por essas ocasiões. Nós somos jogadores também, temos nosso respeito, merecemos nosso respeito. Somos campeões nacionais cá em Moçambique e vamos contra a AS Vita com muita confiança, muita dinâmica, atitude. Do lado contrário, o AS Vita Clube, a equipa que disponibilizou 8 jogadores para a seleção da República Democrática do Congo, que conquistou o CAN interno, disputado em janeiro último, quer discutir o resultado e a eliminatória em Maputo. Não jamais une assurance avant un match. Não podemos dizer que nós vamos ganhar. Vamos jogar com cuidado. Como eu dizia antes, não conhecia o adversário. Agora ele está aqui em casa dela. Então, nós vamos fazer tudo por tudo para saber como vamos jogar com ele. Vamos fazer tudo o nosso melhor para poder jogar da maneira como deve ser. Este é o final de semana das Afrotaças e este sábado a Liga Desportiva de Maputo defronta a Sagrada Esperança de Angola em partida da segunda mão da Taça CAF. Na primeira mão, os angolanos venceram por 1 bola sem resposta. Na Europa, realizou-se o sorteio da Liga dos Campeões Europeus em futebol, portanto, para os quartos de final. Barcelona-Atlético de Madrid é o jogo de destaque dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus em futebol, segundo o sorteio realizado esta sexta-feira em Lyon, Suíça. Já é conhecido o emparelhamento dos jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus. As bolas rolaram e ao Barcelona, campeão europeu, caiu-lhe o Atlético de Madrid, naquele que será o derby espanhol. Já o Real Madrid, clube com mais títulos na prova, terá pela frente os alemães do Wolfsburg. Os madrilenos partem como favoritos, mas terão pela frente um adversário super motivado. Por sua vez, o Benfica vai medir forças com o Bayern de Munique, que na última ronda efetuou uma recuperação fantástica diante da Juventus, depois de estar à beira de ser eliminada. No outro jogo dos quartos de final, o Paris Saint-Germain bate-se com o Manchester City. Este será o segundo jogo entre as duas equipas em competições da UEFA. Os jogos serão realizados entre os dias 5 e 13 de abril. Está pautada a informação do país e também do mundo. Vamos ficar por aqui no canal aberto. Seguimos com a informação no canal STV Notícias. Desejamos a continuação de uma noite feliz e também siga-nos no canal STV Notícias. Até já. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais
odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa quer casa. Há muita gente que infelizmente pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. A maior frequência destes transportes, vulgo My Love. Você viu 4 horas aqui? De atendimento que geralmente é lento, é semelhante ao que se registra um pouco por todos os centros de saúde. A bicha não está a andar, não sei o que está a acontecer. Muitos dos que vieram morreram mesmo neste lugar. Não se queria ver pessoas cuja ocupação não é clara. E são elas que vieram parar aqui. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. Trazer opiniões diversas de um assunto que mexe com todos permite-nos trazer mais equilíbrio nas nossas matérias. No grande plano. Parabenizar o canal pelos seus 2 anos. Penso que trouxe uma mais-valia para a STV em particular, mas também para Moçambique, porque acredito que com a STV Moçambique passou a estar sempre presente na África, na Europa e em outras partes do mundo em tempo real, não é? Portanto, as pessoas passaram a acompanhar o que está a acontecer em Moçambique, a testemunhar o que está a ser feito em tempo real. Portanto, eu penso que este foi um grande passo, porque o canal contribuiu efetivamente para tornar Moçambique global uma realidade. A capulana é um dos elementos mais presentes na cultura e no dia a dia dos moçambicanos. Mas será que as pessoas sabem qual é a origem deste tecido? A capulana é um pano de algodão que tem uma mistura de fibras sintéticas com os mais diversos padrões. Segundo os registros históricos, este tecido começou a ser usado no Quênia em meados do século XIX, trazido do Oriente pelos mercadores portugueses.
Tradicionalmente, a capulana é usada pelas mulheres para cingir o corpo, fazendo às vezes de saia, podendo ainda cobrir o tronco e a cabeça. Estes panos estão presentes também nos rituais e são considerados símbolo de riqueza para as mulheres. É muito comum presentear com uma capulana a futura nora ou filha que vai casar. Atualmente, o tecido é comercializado em todo o país por ambulantes e lojas especializadas. A capulana é procurada quando tem um desenho bom, quando os padrões são bons, é procurada. Mas se tens desenhos que não são bons, fica aquilo armazenado durante muitos meses sem comprar. Mas sempre tens que ter bons padrões, tecido bom, então a capulana é procurada. Nas ruas encontramos bonecas, blocos e artigos diversos confeccionados com capulanas. Também vemos mulheres a usá-las como vestuário ou ainda para transportar as crianças nas costas. A capulana conquistou a todos com a sua beleza e a praticidade. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. 2 anos. STV Notícias. Informação 24 horas. Estamos de volta com a informação agora na STV Notícias e continuamos, portanto, a pautar a informação do país e também do mundo. E como habitualmente, a esta hora vamos sair para um momento de análise e vamos olhar, portanto, para a Operação Lava Jato, um dos temas candentes na atualidade informativa nacional, digamos, e internacional, sobretudo. A tensão política no Brasil continua no topo, portanto, da atualidade em todo o mundo. São várias as situações que têm, portanto, acontecido num curto espaço de tempo. Os brasileiros saíram à rua para protestar e pedir a demissão da presidente Dilma Rousseff por ter nomeado Lula da Silva para ministro do seu governo. Tenho em estúdio para ajudar, portanto, a interpretar e a analisar esta situação que se vive no Brasil agora, o Dr. Alberto Ferreira, que em saúde, muito obrigado por ter aceito ao convite de estar aqui, portanto, na noite informativa, para olhar para esta questão da Operação Lava Jato. Muito boa noite, obrigado. Pois, Dr. Alberto Ferreira, que avaliação é que faz deste cenário que se vive no Brasil? De princípio, temos que avaliar o estado em geral daquilo que é Brasil. A tendência de Brasil de progressivamente afirmar-se como uma democracia. Nós sabemos que ao longo do tempo o Brasil sempre foi dominado por ditaduras militares
e que foi progressivamente conhecendo, portanto, um Estado de Direito. E a pretensão maior que nós podemos ver em todo este processo, de maneira particular Lava Jato, que é a maior investigação da Polícia Federal brasileira no que diz respeito à lavagem de dinheiro, corrupção dos políticos e das pessoas influentes, que inclui empresas, sobretudo a grande empresa Petrobras, pública do Brasil, e todo este processo vai demonstrar, do outro lado, a grande independência que a justiça brasileira tem. Quer dizer que o poder judiciário brasileiro vai ganhando sempre mais esta autonomia, independência na atuação, e que isso também lhe facilita, portanto, proceder de uma maneira muito mais transparente. Quando é imputado ou é chamado à barra da justiça ou do tribunal alguém tão influente quanto ex-presidente da República, porque neste processo já foram cerca de centenas, quase 430 pessoas que foram já, portanto, ouvidas, algumas das quais estão presas, e contas, algumas das contas, mais de 100 contas depositadas na Suíça também estão... Então, nós estamos num processo em que é fundamental num país haver uma operação semelhante. Eu me recordo também, no caso da Itália, houve um processo semelhante, chamava-se isso de manipulite, mãos limpas. Quer dizer que quando a justiça é bastante livre, facilita também e faz com que o Estado possa ir na via da não corrupção. E qualquer corrupto político pode responder, portanto, sobre os abusos de poder, a corrupção, e neste caso particular o que pesa sobre o presidente Lula da Silva é a questão da lavagem de dinheiro e de, portanto, diria, favores e algumas declarações. Então, nós estamos perante uma situação que eu penso está de parabéns à justiça brasileira pelo facto de poder fazer com que a lei numa nação está acima de qualquer indivíduo, este seja influente ou menos influente. Essa é a demonstração da afirmação do Estado de Direito e também aqui a alusão, da portanto, ao democracia. facto de Lula da Silva estar a ser investigado, e este é um facto que está a ser investigado no caso de corrupção na petrolífera estatal e também, portanto, algum abuso de influência, digamos assim, do poder que exercia. Ao mesmo tempo, Lula da Silva é nomeado, portanto, ministro do governo, pelas mãos da presidente brasileira, portanto, que é, diga-se, também alvo da mesma operação. Do seu ponto de vista, o que é que isto significa? Isto significa criar um posto especial para, portanto, não ser levada a cabo a detenção por parte do magistrado e do juiz, porque o juiz estava, portanto, exatamente... É uma tentativa de proteger Lula da Silva. É uma tentativa clara, porque depois se ouviu durante as conversações telefónicas entre Lula e a presidente Dilma que claramente aquela nomeação era uma nomeação para que ex-presidente Lula da Silva não fosse prendido. A questão aqui que se coloca também é preciso ver, de um lado nós podemos acreditar e aceitar que poderá ter os seus pecados, naturalmente, porque os mais envolvidos em todo este processo da corrupção, o Partido Trabalhista de Lula da Silva, enquanto governo, e quem está no poder, naturalmente, terá maior envolvimento em todo este processo. Mas eu penso também que há tentativa por parte de vários partidos ter este aproveitamento político para fazer com que seja Dilma, seja Lula da Silva, sejam implicados em algum processo de corrupção e assim, naturalmente, fazer com que o seu governo caia. Temos que saber também que decorre neste momento uma comissão já formada
para o impeachment do governo de Dilma. Na Europa falam isso de moção de censura, portanto, a pretensão, portanto, do Congresso Nacional para portanto, apresentar não mais a confiança do governo. Isso significa que o governo pode, a qualquer altura, cair ou ser, portanto... E esta é a questão que lhe ia colocar imediatamente a seguir. Do seu ponto de vista, olhando, portanto, para esta moção, este processo de destituição da Presidente do brasileiro, portanto, e esta comissão que foi eleita, portanto, para seguir este processo, do seu ponto de vista, e com os protestos que estão nas ruas no Brasil, conseguirá Dilma Rousseff se manter no poder durante mais tempo, até ao final do seu mandato, ou pode cair pelo percurso? É muito provável que Dilma possa cair, porque a força neste momento por parte dos políticos e que o próprio também Congresso tem uma força bastante real neste momento. Mas, do outro lado, é preciso ver, durante os 2 mandatos de Lula, depois também o primeiro, este é o segundo mandato de Dilma, eles elegeram, ou talvez seja para o povo brasileiro, melhores presidentes, ou seja, aqueles que melhor lutaram para que os pobres em Brasília, estamos a falar de 200 milhões da população brasileira, onde mais de 50 milhões são pobres extremos, mas sobretudo os da raça negra, a exclusão social, a riqueza concentrada nas mãos de poucas pessoas. O governo, portanto, de Lula fez com que, por vários projetos como Fome Zero, habitação, construiu muitas escolas, universidades inclusive, saúde, mas isso quer dizer que há muita gente brasileira que está a favor da Dilma e de Lula. Portanto, a qualquer altura, se os juízes continuarem e a justiça continuar deste modo, é preciso também pensar nas consequências imediatas de que isso possa portanto, ter lugar. Se calhar questionar-lhe sobre que repercussão política, que repercussão social e económica poderá provocar esta crise para o Brasil. Porque de princípio a justiça, todos nós podemos responder à justiça, quer dizer que ninguém está acima da lei, mas é preciso ver exatamente como estava a dizer a repercussão do caso de Lula, porque Lula não é qualquer um e que tem grandes apoiantes, até diria fãs, e até as guerras civis começam assim, porque as pessoas não vão aceitar que haja corrupção no meio de todo este processo. Eles vão pensar que há, portanto, um aproveitamento político para impugnar alguém, para acusá-lo, mesmo para destruí-lo. Então, aqui nós teremos que ver também. É um problema bastante grande. Se o Brasil não quer cair porque é uma questão da América Latina em geral, porque os partidos socialistas são mais ou menos aqueles que estão no poder, e que os capitalistas e outros partidos da direita não estão muitos no poder. Isso significa que é uma luta entre a esquerda e a direita, onde não sabemos efetivamente quem poderá ter maior sucesso aqui, senão esta impugnação em relação ao governo da Dilma. É possível que, no meu ponto de vista, eu até daria parabéns à justiça, porque num Estado de direito é bem claro que os políticos corruptos, por mais bem façam para uma nação, mas se são corruptos em algum momento, eles devem responder. Porque ao tratar da coisa pública, o devem fazer com maior transparência e com maior lealdade à própria nação. Não se diante desta situação, uma decisão judicial determinou a suspensão, portanto, cautelar da nomeação para o cargo, mas mais tarde a decisão foi anulada por outra instância judicial. Há quem diga que o Poder Judicial, portanto, brasileiro, esteja a engendrar uma espécie de golpe de Estado, como aconteceu, por exemplo, em 1964,
com os militares. Haverá ou não razões para essa especulação? Eu não diria golpe do Estado, porque o golpe do Estado de 64 eram militares, efetivamente, com armas. Estes têm caneta e procuram encontrar quais são as vias da corrupção para poder fazer cair efetivamente o governo. Quero dizer que se Lula fosse totalmente claro e limpo, ele não poderia aceitar o convite da Dilma de fazer parte, de integrar no seu governo. Assim, poderia também dar indícios claros à justiça brasileira de que ele, de algum modo, estará envolvido, porque se ele estivesse totalmente limpo, não poderia arranjar mecanismos secundários para poder escapar à sua detenção. Ele poderia ir diretamente, depor com clareza e, portanto, colaborar com a justiça. Agora, uma das coisas que eu penso, e que isso também pode ensinar às nossas nações, é o facto de uma total independência da justiça brasileira. Agora, é natural que a própria justiça... Não se pode falar aqui de uma espécie de politização da justiça brasileira? Naturalmente, toda a justiça é politizada. Nós temos em muitos outros países onde a justiça praticamente não existe. Existe só aquele poder executivo e o judiciário praticamente é totalmente anulado. Ou melhor, que o jurídico está ao serviço do político. Neste caso do Brasil, o jurídico não está ao serviço do político, mas poderá estar também ao serviço do político quando eles têm a tendência de eleger não mais aquelas forças socialistas, ou PT e todo este governo, de algum modo a independência total da justiça enquanto humana não é possível. Então é preciso ver que há também parcialidade em todo este processo, que há uma tendência de que algumas pessoas ou algumas forças estão efetivamente a dizer que há uma tendência clara de espécie de golpe de Estado. A diferença é que é golpe de Estado com caneta, ou procurando encontrar quais são os erros dos governos de Dilma e de Lula para um verdadeiro impeachment. Agora, se acontecer impeachment, ali é quase praticamente o golpe do Estado. Terão também de justificar quais são as grandes motivações para fazer com que o governo da Dilma possa cair. Senão, vão arranjar grandes rebeliões, até inclusive guerra civil. Isto é possível. Caso seja validada esta nomeação de Lula da Silva, qual poderá ser o poder decisório dentro do partido? Ou seja, Dilma irá abrir mão de sua autoridade com a chegada de Lula da Silva, que tem uma grande avalanche de apoio, portanto, dentro do Partido Trabalhista, o partido dele? Antes, pelo contrário, quero dizer, entre Dilma e Lula da Silva é como se fossem mesmas pessoas, até se chamam querido, amigo, se abraçam, até se fossem namorados, né? Para dizer a verdadeira amizade que intercorre entre estes dois políticos. Portanto, ninguém, nem um nem o outro, vai criar a sombra para o outro. Antes, pelo contrário, eles vão colaborar e que a presença dele... Mas, e se for efetivamente nomeado, porque agora está suspensa e ainda está em processo, não sabemos se efetivamente vai exercer esta função e de integrar o governo de Dilma, isso vamos esperar. Mas se integrar e começar a exercer, a justiça brasileira não poderá nada fazer neste momento, contra, portanto, Lula da Silva, se não esperar quando o seu governo cair, mas isso também poderá acelerar a caída do próprio governo. Quer dizer que o governo de Dilma está a proteger alguém que está a mãos atadas com a justiça. Isso pode fazer com que a Dilma, portanto, caia antes ainda de todo um processo que está sendo levado a cabo pelo próprio Congresso. Este é o perigo muito grande para o governo da Dilma. O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, disse esta quarta-feira, e passo a citar, é um erro do ponto de vista da organização do governo a nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. De facto, estas palavras de Fernando Henrique Cardoso a surgir num momento deste, numa situação desta, este comentário, como é que pode ser interpretado? O mais conveniente seria que Dilma não tivesse convidado a Lula. E Lula se encontrou num momento de uma certa fragilidade humana também. Porque ele teria dito, mesmo ao telefone, porque as pessoas escutaram ao telefone,
teria dito, eu não fiz nada, está tudo claro, a casa que eu tenho, o apartamento que eu tenho, não é apartamento adquirido por vias obscuras e os bens que eu tenho também não são por vias obscuras, portanto, apresentando todos os documentos, isso iria fazer do próprio Lula um grande herói, aquele que trabalhou por 2 mandatos para o seu povo e que ainda também continuou a apoiar a Dilma neste seu governo. Agora, o facto de ele ter aceite é uma demonstração clara que alguém está a fugir aqui à própria justiça. Portanto, não lhe ficaria bem como um ex-presidente. Agora, isso está sendo também excessivamente mediatizado, porque o processo Lava Jato começou já desde 2014, muitas pessoas estão na cadeia, não é só Lula neste caso. Então, quando vem Lula a ser coercitivamente a depor e depois também a ser chamado e a haver esta intenção de prendê-lo, então todos os mídias internacionais, mas sobretudo da América Latina, que são muito solidários com Lula. Nós também, em África, somos muito solidários com Lula, porque é um dos presidentes que sempre esteve ao lado dos governos africanos, de maneira particular, dos países da língua e expressão portuguesa. Nós temos que ver a grande colaboração que teve. Nós, em Moçambique, também temos muitas empresas brasileiras e, portanto, foi um dos poucos presidentes brasileiros, grande amigo de Moçambique. Para nós, a sua prisão pode também significar que é preciso ver que durante este tempo promoveu muito, sobretudo a integração racial. No Brasil o racismo é tremendo. É mais fácil viver na França, na Inglaterra, do que viver no Brasil. Muitas pessoas sabem, nós também estamos a ver as novelas todos os dias, mas quem limpa o chão é sempre negro. Bem, esta é uma realidade, portanto... Então, o que fez Lula foi, inclusive, ensinar a cultura negra africana, ensinar os valores culturais africanos e fazer com que os africanos também fossem promovidos do ponto de vista social. Chamou Pelé para o ministro, chamou o Gilberto Gil também para ministro da Cultura, começou a promover figuras importantes, incluindo a desembarcadora Uma Negra. Portanto, este governo, portanto, trabalhou muito ao lado dos desfavorecidos. Agora, como uma pessoa é sempre uma pessoa, tem também seus pecados. Talvez esses pecados sejam perdoados por tanto bem que fez durante muito tempo Lula da Silva. Mas a justiça não vê com os olhos de perdão nem do amor em relação àquilo que fez Lula da Silva. A cada momento aparecem portanto, novos factos e novas provas. O que está a acontecer é que estas mesmas provas são divulgadas pelos magistrados à imprensa. Esta é uma atitude, portanto, dos magistrados que pode ou não prejudicar o andamento normal das investigações? O problema é que a justiça brasileira também está sendo muito parcial neste processo. Quer dizer que qualquer justiça, enquanto existe algo em curso, não é recomendável que vá imediatamente à imprensa. Quer dizer que tudo aquilo que está a acontecer, por exemplo, as escutas telefónicas que nós estamos a ver já a partir de Moçambique, este não é um ato de uma justiça muito séria. Que interesse é que os magistrados brasileiros poderão ter, e sobretudo os que seguem este caso, poderão ter em relação a este processo? Naturalmente, é também propagandístico para desencorajar todos os apoiantes e mudar da ideia de que efetivamente Lula é um corrupto e que a sua casa ideal e natural podia ser na cadeia. Então, há todo um mecanismo estratégico para desacreditar Lula por tudo quanto tenha feito ao longo dos 10 anos do seu mandato. Porque o que nós sabemos é que a direita brasileira quer assumir imediatamente o poder. E muito poucos esperavam que mesmo nessas últimas eleições a Dilma fosse a renovar a sua eleição. Então a luta, o poder, portanto, luta política no Brasil é um dado de facto. E isso vai acontecer. O que não podemos esperar é que haja golpes e rebeliões, como aconteceu, e que o Brasil depois passou dos anos 60 com ditaduras militares, com
Portanto, isso é que não podemos esperar. E o que é que nós podemos esperar que possa eventualmente vir a ser o desfecho desta novela? O desfecho, eu penso que seja Dilma que Lula estão num momento de grande fragilidade. A única salvação é que o povo que eles mesmos ajudaram durante 15 anos, esse povo possa fazer algo para proteger os seus dirigentes. Neste momento, eu não vejo, talvez voltemos aqui a falar sobre o impeachment que vai ser levantado e este impedimento do governo de Dilma possa efetivamente ter lugar. É preciso ver que, mesmo na formação desta comissão, o voto da maioria foi excessivamente todos a votar para que haja esta comissão. E formada esta comissão não vai fazer outra coisa senão encontrar todos os motivos para dar lugar a este impeachment. Portanto, nós estamos numa situação em que Brasil, de um ou de outro modo, vamos ouvir que o governo de Dilma terá caído. O contrário é possível, mas neste momento é muito mais provável que o governo de Dilma possa cair. Mas, sobretudo, também por causa desta proteção, porque corre sangue entre os dois, que Lula protegeu muito, apoiou muito Dilma, e Dilma também quer, naturalmente, apoiar muito, e procurando fazer com que, no mínimo que possa fazer para Lula, chamá-lo ao seu governo e integrar o seu governo para escapar, digamos, entre aspas, a esta justiça, também uma justiça. E que lições é que Moçambique pode tirar, portanto, deste caos político que está neste momento a assolar o Brasil? Bom, primeiro, em parte, há algo positivo em tudo isto. Algo positivo é o facto de nós vermos uma justiça totalmente independente e autônoma em relação ao poder executivo. Cada país e cada justiça é justiça. Não é um relativismo jurídico, mas de facto existe o facto que nós, moçambicanos, aquilo que pretendemos como justiça, sigamos conforme a nossa Constituição. Neste momento, para nosso Moçambique, para a afirmação, sobretudo, dos valores democráticos, é vermos a justiça moçambicana também bastante independente e autónoma. Quer dizer que possa agir tranquilamente, possa chamar a barra do tribunal, julgar, inclusive, aquelas pessoas influentes ou políticos. Isso significa também que isso será adquirido enquanto tivermos a coragem, e que já Frelimo já teria começado com o processo de uma revisão constitucional. Nós estamos a ver que no nosso país há excessivamente um poder excessivo por parte do poder executivo. Os três poderes que são e todos nós sabemos, repetimos muitas vezes, legislativo, judiciário e executivo. O executivo é praticamente aquele que se sobrepõe, portanto, que está quase que acima de todos os outros poderes. A revisão constitucional de um certo constitucionalista, Gilles Sistak, teria até proposto o facto de uma grande separação de poder e depois também uma descentralização significativa para fazer com que o poder jurídico seja ele mesmo. Por exemplo, que os magistrados, altos magistrados, o presidente do Tribunal Constitucional não seja nomeado pelo Presidente da República, a Procuradora-Geral da República, o presidente do Tribunal Administrativo, os outros. Portanto, esses, se são nomeados, eles terão mais probabilidade, não se diz 100%, mas maior probabilidade é que eles atendam a quem os nomeou imediatamente e não servir diretamente ao Estado. Isso significa que o nosso sistema jurídico moçambicano ainda precisa caminhar, já está no bom passo, temos que dizer isso, e é verdade, está no bom passo. Nós tivemos ocasião onde ex-ministro Manhenji respondeu no tribunal, o filho do presidente também respondeu no tribunal, algumas ilustres pessoas estão a responder no tribunal, e já estamos num bom caminho. Mas a independência total do nosso sistema jurídico moçambicano ainda deixa bastante a desejar. Mas estamos contentes pelo facto de já dar passos significativos neste processo. Portanto, de uma certa descentralização do ponto de vista jurídico e uma autonomia de ação, porque a justiça só pode ser justa quando ela tem autonomia
autonomia e responsabilidade em relação a... O que é que falta é a questão da separação efetiva dos poderes. E nós ainda estamos a ver, no caso do Parlamento, o Parlamento teria sido ainda melhor se os seus deputados talvez fossem eleitos diretamente a partir dos seus círculos eleitorais. Quer dizer, que a lealdade política que eles têm em relação ao partido, porque eles devem seguir um plano, portanto, do próprio partido, se fosse 50%, 50%. Leais ao partido, mas também diretamente leais aos seus círculos eleitorais por onde eles são eleitos. Agora, se os deputados são eleitos diretamente ou escolhidos dedo por dedo por partido, a lealdade partidária impede que um deputado possa efetivamente, com autonomia, responsabilidade racional, diga o que esteja correto, se não dizer o que esteja correto, aquilo que é do partido. Portanto, nós ainda temos que caminhar, porque estamos a falar da nossa democracia, que tem pouco menos de 20 e poucos anos. Outras democracias têm 200 anos. Portanto, nós não podemos pretender de hoje para amanhã total independência jurídica. Talvez isso, total independência, talvez nos possa também prejudicar. Temos, de algum modo, temos que ser... E depois, por outro lado, eu preciso ver que a nossa justiça moçambicana quase depende muito do poder executivo, quer dizer, se pretende casa, pretende carro, pretende... Então, é um sistema que não é ainda autônomo. É preciso criar mecanismos para que o sistema jurídico moçambicano seja... Mas estamos contentes por termos este sistema e paulatinamente, gradualmente, nós poderemos ter aquela justiça que nós pretendemos como um Estado, afirmação do Estado de Direito. Eu quero agradecer a sua presença aqui em estúdio, Dr. Alberto Ferreira, que ajudou-nos a olhar para esta questão da tensão política no Brasil, que continua, portanto, no topo da atualidade em praticamente todo o mundo. São várias as situações que têm acontecido, portanto, num curto espaço de tempo, após, portanto, a nomeação de Lula da Silva para o cargo de Ministro da Casa Civil do Brasil pela Presidente Dilma Rousseff, e que não ganhou consensos ao nível da justiça ou do sistema judiciário brasileiro. Seguimos agora com